volta ao podcast. Eu sou o Marcel. E eu sou Ibrahim Ali. E juntos nós somos o IMCast, esse podcast que discute assuntos com foco no desenvolvimento pessoal. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ibrahim? A gente vai falar sobre perfeccionismo. Perfeccionismo? O que é isso? Eu nem sei o que é isso. Cara, a gente vai falar sobre isso detalhadamente. Você também que não sabe o que é perfeccionismo, assim como o Marcel, a gente vai discutir detalhadamente aqui sobre isso. Você não pede por esperar, esse podcast está ao vivo, cara. Coisa linda. Ao vivo, estamos aqui presente, corpo presente, um olhando na cara do outro aqui, com águas na mesa. É, isso aí, tá parecendo o Joe Rogan, né? Estamos igual o Joe Rogan aqui, vocês só não estão vendo, mas tem aguinhas aqui. Bebe um gole só pra eles sentirem... Ave Maria, cara. Mas vambora pra sair. Vamos lá. Mas então, Ibrahim, e aí, me diz, o que é perfeccionismo? Eu falei zoando ali no início, mas eu sei que é perfeccionismo, mas eu não sei se eu sou um perfeccionista. Eu acredito que não, mas o que você acha que é o perfeccionismo? A gente esqueceu de falar também, Marcel, que a gente vai falar se perfeccionismo é bom ou ruim. Então, pra você que tá assistindo aqui agora, não sabe o que é, ou se você já sabe o que é, nós iremos lhe dar nossas ideias sobre o perfeccionismo, se é bom, se é ruim, porque a gente tem pontos de vida diferentes aqui, já vou falar. Eu e o Marcel que temos pontos de vida, vai existir conflito aqui, porque a gente já trocou uma ideia na hora de criar o roteiro, não é, Marcel? É isso aí. Vamos discutir as nossas opiniões a respeito disso, se a gente acha que o perfeccionismo é algo positivo ou negativo, ou neutro, depende de cada um. Mas assim... O que é ele? O que é ele? Vamos lá. Pra mim, o que eu acho que é o perfeccionismo? Muitas vezes eu penso que é aquele pensamento que eu acho que quase todo mundo tem, que é pensar que perfeccionismo é você deixar as coisas o mais perfeitas possível. Ao mesmo tempo que as pessoas também sabem que o perfeito é inatingível. Não existe. Não existe. Não existe o perfeito. Não existe. Já é uma coisa que não faz muito sentido, Não faz né? muito sentido. Porque você nunca vai alcançar aquilo. Mas eu acredito que tentar mirar naquilo e tentar chegar naquilo te faz fazer algo de forma melhor. Pensando por esse lado, eu acho que é positivo. Mas até que ponto isso é positivo ou não? Mas eu acredito que eu vejo perfeccionismo dessa forma. Cada vez mais, eu acho, com o passar do tempo, eu tenho visto pra mim que perfeccionismo é algo que eu tenho que deixar de lado. Que é algo que mais me atrapalha, aí já é pessoal, mais me atrapalha do que me ajuda. Mas é o jeito que eu vejo. E você? Então, o perfeccionismo, igual você falou, é a busca daquilo que é inatingível. Porque a pessoa que é perfeccionista, ela não existe o perfeito. Ela nunca vai chegar em nada que vai ser perfeito. E perfeito é muito relativo. O que pode ser perfeito para você, não é perfeito para mim. E assim vai indo mudando. Depende do olho, depende do ponto de vista da pessoa. Eu acho agora, olhando por esse lado, que perfeccionismo é a insegurança do ser. Você já parou pra pensar nisso? Boa. É a insegurança. É a insegurança do ser. Porque você quer buscar o perfeccionismo, você não quer fazer algo com medo. Por que você acha que você não faz? Porque você tem medo da sua insegurança de não ficar tão bom quanto, de não ficar perfeito. Então você acaba não fazendo porque você acha que você não é capaz de fazer aquilo. Ou não acabando nunca aquilo. Não acaba nunca. Ou não acaba, ou não completa, ou não faz, ou nem chega a fazer. Por quê? Porque tem insegurança, achando que nunca vai chegar a fazer algo tão bom ou tão perfeito quanto ele deveria ser. Então eu acho que a insegurança resume-se ao perfeccionismo. Agora, existem pontos diferentes. Esse da insegurança é um deles sobre você tomar a atitude de fazer algo. Mas existe o perfeccionismo, que seria assim... Na verdade, não seria nem perfeccionismo, seria assim, o certo, né? Por exemplo, matematicamente falando. Por exemplo, pontes. Se ela não for extremamente perfeita na hora da construção dela, ela vai cair. Em usinas, coisas matemáticas, coisas que que você tem que ter uma precisão, por exemplo, da NASA. O foguete da NASA. Se não for exatamente perfeito, ele não vai pousar exatamente daquela... Lembra que a gente estava conversando? Sim. Sobre o foguete da NASA pousar? Tem vários fatores que influenciam. Que se ele não pousa da SpaceX, no caso, né? Do Elon Musk. O foguete que vai, leva a nave e ele volta e não se explode nem nada. Ele cai certinho. Né? Ele pousa, na verdade. A gente estava conversando exatamente disso e a gente estava trocando essa ideia. Falar, cara, como que o quão difícil é pra isso fazer que ele pose perfeitamente ali. Então aquilo ali
tem que ser perfeito, porque um erro de cálculo, não só em prédio, usina, pontes, casas, qualquer coisa que for assim, eu acho que de construção. Quais outros exemplos que você poderia dar aí? SpaceX. Medicina, cirurgia. Exatamente. Então, tratamentos, tipo assim, principalmente hoje em dia, né? Nesse tempo de pandemia. Então, se você faz uma... Estamos longe da perfeição nesse momento, né, a respeito disso, né? Se você... Muito bem colocado. Se você coloca também 1 centímetro, 1 milímetro, um tiquinho ali, você corta uma artéria a mais ou a menos ali, velho. Pode ser vida ou morte. Vida ou morte. Nesse sentido, assim, esse é um dos sentidos que eu acho que não encaixa no que a gente quer dizer sobre perfeccionismo. Porque isso daí já é precisão exatas, né? É precisão da construção, precisão... Talvez seja o que mais se aproxime do tal utópico perfeccionismo, né? Porque você tem aquele objetivo final e você tem que cumprir aquelas etapas muito rígidas e estritas para você atingir aquilo. Exato. Agora, tem essas outras coisas que a gente tava pensando, por exemplo, um trabalho criativo, por exemplo. Seja música, seja vídeo, seja o que for. São coisas meio intangíveis, são abstratas, são intangíveis. São coisas assim que não tem como a gente ter uma precisão, essa música aqui é boa por causa disso. Sim. Entendeu? Não é aquele milímetro daquela música é boa. Não tem, entendeu? Não tem como. Porque uma coisa é criativa, outra coisa é exatas. É aquele negócio. Então a gente não tem como a gente ter a perfeição na criatividade. Então a gente pode dizer que em outras áreas mais exatas, mais objetivas, como engenharias, medicina, e entre outras, isso é... O perfeccionismo não é tão utópico assim. Exato. Ele é mais tangível. Você consegue ver esse perfeccionismo. Talvez não seja de fato 100% perfeito, mas ele se aproxima bastante, o suficiente para que aquele resultado seja atingido. Porque, do contrário, o resultado é catastrófico. Então, exato. Aviação, olha só, acabei de lembrar. Aviação é assim, isso que eu ia falar de aviação, se o cara posa um pouquinho errado. Isso, então, mas... Quando a gente pensa em trabalhos, coisas mais abstratas, não necessariamente só criativos, né? Trabalho também do cotidiano, muita gente acaba deixando de fazer coisas ou ficando muito inseguro a respeito do seu próprio trabalho, achando que aquilo não está o adequado, né? E aí que eu acho que pode se tornar um problema, porque é abstrato, né? Para uma pessoa pode estar maravilhoso e para a pessoa que está executando, eu acho que não, isso aqui tá longe de estar bom para mim. Para mim não tá bom. E a partir do momento que eu acho que começa a impedir o progresso e a felicidade da pessoa com aquilo, eu acho que aí sim, isso se torna negativo. Algo negativo que vai só trazer coisas ruins para a pessoa. Quando ela poderia ter uma outra percepção e ver que aquilo, sim, está bom o suficiente, tá bom. Mas aí vai da pessoa, certo? A pessoa tem que se sentir bem e confortável com aquilo, com aquele resultado, ou com o processo daquilo que ela tá fazendo, pra achar se aquilo é bom o suficiente pra ela, né? Mas aí que tá, como calibrar isso, né? Como que a pessoa calibra isso? Como que a pessoa, sei lá, se ela tá achando aquilo muito ruim, por que ela vai achar depois que aquilo tava bom? Tem certos conteúdos que nós criamos, seja música, seja desenho, seja outras coisas, que quantas vezes a gente vê que naquele momento você ficou muito realizado e você falou, caralho, ficou perfeito isso daqui. E aí Sim. passa a gente mês, às vezes vira banal, né, o uso da palavra. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Aí você vê, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aquele vídeo era uma bosta, tá ligado? E você vê, cara, eu não fiz nada de perfeito, velho. Mas a gente evoluiu. Talvez às vezes suas habilidades evoluíram. Talvez o seu jeito de pensar. Com certeza evoluiu. Se você tem essa percepção depois, é porque evoluiu. Exato, evoluiu. Então, assim, quantos vídeos eu fiz? Eu falo da minha persona, né? Do meu jeito, do que eu vivi. Então, quantos vídeos eu já fiz que eu falei, cara, na época eu lembro de ter falado, ficou perfeito, olha isso daqui, olha isso, pá. E hoje eu vejo que aconteceu vários erros, que hoje não encaixa, não era perfeito do jeito que eu pensava. E hoje eu vejo que eu tinha muito pra melhorar. E ainda tenho, assim como hoje eu vejo algumas coisas, alguns takes, algumas coisas que eu faço, que eu falo, caralho, tá muito foda, mas que eu tenho certeza que daqui a um ano, quando eu adquirir outro tipo de conhecimento, não vai ser tudo isso. Então, o perfeccionismo, na minha concepção, é a insegurança. Isso é o que eu acho no sentido na parte da você tomar uma atitude. Na parte de tomar uma atitude, tirar o pé do chão, né, pra dar o primeiro passo, e você não dá porque você tá em busca do perfeccionismo, isso se resume a insegurança. Esse é meu ponto de vista. Eu concordo, sim. Acho que faz muito sentido, porque
Também falando da minha experiência, porque aqui a gente acaba falando do que a gente viveu, né? Então é disso que a gente sabe mais. A gente não é guru pra saber a verdade universal de todo mundo. Eu também já tive experiências como essa, de que um tempo depois, aquilo que eu achava muito bom, hoje já vejo de outra forma. E eu acredito que essa coisa do perfeccionismo vem de insegurança, sim. Faz todo sentido o que você disse. Mas, ao mesmo tempo, também muda, né? É algo que muda. Então, eu acho que quando a gente se depara com essa situação, não é pra ser o fim do mundo. Não é pra ser algo que vai fazer a gente parar de fazer o que a gente tá fazendo ou atrapalhar o nosso processo. Porque a gente sabe que aquilo muda, né? Não é constante, né? A gente não vai pensar dessa mesma forma daqui a um tempo. Então, ter essa certeza na cabeça é algo libertador, eu acho. E isso é uma realização que eu tô tendo aqui agora mesmo, na real. Porque às vezes a gente se depara com esse sentimento. Ai, será que tá bom o suficiente? Será que tá bom? Quem faz trabalhos que vai mostrar para outras pessoas, né? Que vive de trabalho que expõe para outras pessoas, fica pensando, nossa, será que vai tá bom? Mas a real é que a gente vai sempre ter esse sentimento. Sempre. Sempre Qualquer vai coisa, ter. não importa. E principalmente Não em importa qual estágio criações. que você esteja. Pode estar um Romero Brito pintando um quadro. Ele vai ficar pensando, será que tá bom? Do you think that is good? You know, Sim. Muitos artistas falam isso. Muitos mesmo. Você pode... Cara, por experiência... Caetano Veloso pode estar tentando criar uma música agora e ele vai... O Roberto Carlos vai chegar e vai falar assim, será que essa música tá boa? E ele é o Roberto Carlos. Todo mundo sente isso. Eu ia dar o exemplo agora do... Como eu sou muito fã do YouTube, eu vi bastante entrevista do Bono e ele fala isso assim corriqueiramente, até hoje. E ele fala que a insegurança foi o que tornou ele cantor. Porque ele sempre teve uma insegurança interna. E toda vez que ele vai expor algo que é muito pessoal, ele sente aquela insegurança. Como que o mundo vai ver aquilo? São músicas que o mundo inteiro ouve. Hoje ele tem essa percepção, porque pela fama, né? Mas assim, E isso é o que molda ele. Ele falou que no dia que também não senti mais o frio na barriga antes de entrar no show, várias pessoas falam isso. Morre. Tipo, Morte, isso, né? não faz sentido fazer mais aquilo. Você não sentia aquela... Nem que seja pequena ainda, mas sentia aquela insegurança. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir entregar? Será que o próximo álbum vai ser bom e a galera vai gostar? Porque não tem jeito, é um trabalho pessoal, mas que é pra as pessoas gostarem, né? Se as pessoas não gostarem, o cara não vai poder fazer mais aquilo, não vai viver mais daquilo. Então, não deixar o tal do perfeccionismo atrapalhar esse processo. Agora eu te pergunto, Marcel, como superar o perfeccionismo? Qual seria as suas... Assim, fala pra mim o que passa agora na sua cabeça. Se alguém chegar pra você e falar assim, Marcel, eu quero parar de ser perfeccionista, ou eu quero superar o perfeccionismo. Primeira coisa que eu posso dizer foi a realização que eu tive agora nesse podcast, que é de pensar isso, que toda vez eu vou ter esse sentimento. Então, por que todas essas vezes eu vou ficar me atrasando esse meu trabalho? Por que eu vou ficar... Procrastinando? Por que eu vou, às vezes, nem fazer, né? Tipo, tive a ideia, mas tipo, será que o pessoal vai receber bem ou não? Isso aí, acho que não vai... Por que eu vou ficar com isso toda vez? Sendo que eu sei que isso vai acontecer o resto da minha vida. Não importa se meu canal explodir, não importa se esse nosso podcast que começar, sei lá, daqui a um tempo ter milhares de visualizações. Por que eu vou ainda ficar pensando, né? Na hora que a gente for gravar um podcast, eu vou ficar pensando, mas será que a galera vai receber bem isso aqui? Por quê? Toda vez eu vou sentir isso. Toda vez, então cara. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. A gente tem que abraçar esse sentimento, aceitar ele, olhar pra ele, aceitar ele, e que ele vai estar sempre aqui, sentado ao nosso lado. Exatamente. Na hora de gravar um podcast, na hora de gravar um vídeo. Ali olhando pra gente. Tá olhando aqui pra gente, tá tomando um copo d'água junto com a gente aqui. Ele vai estar sempre aqui na hora de gravar um podcast, na hora da gente gravar um vídeo, na hora que ele tá editando o vídeo e também, às vezes, principalmente na hora de publicar. Esses trabalhos. Então, é abraçar isso e aceitar que isso vai ser uma constante e que não adianta lutar contra isso. A gente só tem que aceitar. E agora tem essa outra coisinha também, que é a calibragem do quanto eu acho que aquele tá bom pra mim. Eu acho que isso aí é muito pessoal, vai de cada um pra cada um. De ver se aquele trabalho tá no nível aceitável que pra mim. E isso é muito pessoal, porque a pessoa tem que sentir interna, entendeu? Ela tem que sentir dentro dela se aquilo tá bom o suficiente. Naquele momento da vida dela também, que eu acho que isso é importante. Porque a gente tem momentos na vida, né? Tem momentos que a gente tá muito bem, tá se sentindo assim lá em cima, né? Tá sentindo alto astral, tá tudo parece que dando certo na vida. E tem hora que a gente tá meio por baixo, é a vida, né? A vida é assim, altos e baixos. Então, se eu tô no momento mais down e eu não consigo mais conseguir render durante aquele tempo o quanto eu tava rendendo em outro momento,
eu tenho que aceitar isso também. E não vou ficar me punindo demais por causa disso. E Porque também vira não, um ciclo vicioso. Aí você não produz nada, aí você não tá embaixo. você afunda. Você se afunda cada vez mais, você não consegue sair dali, tá Você se ligado? bate mais ainda. Você se bate mais ainda e você fica, caraca, eu não tô produzindo nada porque eu tô mal, mas eu tô mal e eu não consigo produzir nada e você fica mais mal ainda, tá ligado? Você só Então, tipo assim, afunda. Você nunca afunda. não vai chegar vai mais de chegar. volta no topo No de topo, novo, não. né? Então, eu acho que é isso. Mas aí, Ibrahim, aí é aquele assunto que a gente agora a gente diverge um pouquinho a respeito do trabalho, né? Como cada um se sente a respeito do seu próprio trabalho, se aquilo, no nosso caso, vídeo, se aquilo é publicável ou não. É. O quanto isso impede cada um de nós dois aqui a ir pra frente. Sim. E aí, eu quero saber a sua opinião agora a respeito disso. O que é o perfeccionismo? Como o perfeccionismo age em você e se ele te deixa de fazer coisas ou você supera isso? E de que forma? Então, o perfeccionismo não é nem questão de ser perfeccionista. Eu tenho plena consciência de que eu não estou buscando a perfeição. Não estou. Eu nunca estive buscando a perfeição. Eu não quero fazer o vídeo perfeito, vídeo de propaganda, sabe? Aquela coisa assim, cara, com a melhor. Só vou fazer se eu tiver o melhor boom do mundo, só com melhor câmera, melhor lente. Não. Isso seria buscar a perfeição. Eu tenho plena consciência de que eu não estou buscando a perfeição. Porém, eu estou buscando um nível de qualidade onde eu me sinta confortável e goste do que eu estou produzindo. Então, eu fico nessa discussão até com você, porque eu acabo não... Eu gostaria até de saber a opinião de vocês, aí se vocês puderem mandar pra gente no DM, inclusive no nosso Instagram, IMCast Podcast. Eu queria saber pra vocês o que vocês acham sobre o lance de você deixar de produzir porque o que você gostaria de produzir não está na qualidade que você gostaria de publicar. Mas tem um porém. Não é porque você não sabe. Você tem o conhecimento. Eu vou dar um exemplo de... Sei lá, eu vou dar um exemplo do meu exemplo, que é o melhor exemplo que tem. Eu tenho... porque eu tava pensando em dar outro exemplo de música, mas eu não ia saber falar como que eu ia fazer, então... Eu vou tem que falar do que a gente sabe, do que a gente faz da vida. Que a gente vive. Eu produzo vídeos, né? Eu e o Marcel, a gente gosta de vídeo, de produzir vídeo e tudo mais. E a gente tem eu tenho um determinado patamar onde eu cheguei nos meus vídeos, aonde, não tô dizendo que é bom, tá ligado? Que, é de Hollywood, não. Mas tô dizendo que já foi muito pior. Então, eu tenho um padrão de qualidade. Um padrão de qualidade, um selo de qualidade meu. Selo. Nossa. Tem que passar pelos meus critérios, assim, de falar Carimbo. assim... para chegar a determinado... para ser publicável. Só que esse padrão de qualidade, hoje em dia, eu não estou conseguindo mais exercer esse padrão de qualidade. Não por falta de equipamento, mas por falta de pessoas. Por falta de ter alguém para me ajudar a filmar meus vídeos. Querendo ou não, preciso de mais um câmera ali para me ajudar a filmar, entendeu? Uma pessoa que faça comigo um dueto ali, um diálogo, por exemplo. Ou preciso de um corpo a mais ali naquele take. Ou preciso de alguém que filme eu mesmo só caminhando ou andando, fazendo alguma ação. Então eu preciso de uma segunda mão. Só que eu não tenho essa segunda mão. E também não tenho condições de pagar um cameraman pra mim, pra ficar ali todas as vezes que eu for filmar. Acaba que, né, eu não gravo meus vídeos por conta disso e não publico. O que choca com a opinião do Marcel, que o Marcel fala que eu deveria ter gravando e postando sempre. Não só o Marcel, mas como o Gary Vee, nosso mentor, Gary Vee, fala que a gente tem que postar toda hora, ó, do shit, do shit, do shit. E ele fala literalmente que a gente tem que postar tudo. A todo instante, a toda hora. Eu não sei o que falar. Eu queria ter essa conversa com o Gary Vee, se eu pudesse expor esse pensamento meu aqui. Eu tenho um nível de qualidade que eu quero continuar exercendo, que eu quero que o meu canal continue daquele jeito. Inclusive, eu recebo vários elogios dos viewers falando que se inscreveram por conta daquela qualidade, da preocupação que eu tenho na produção do meu vídeo, entendeu? Com tudo aquilo que eles gostam. E eu também gosto, não só eles, porque eu não tô fazendo pra eles, eu faço também pra mim. Então, se eu gosto daquele jeito e eu sei que eu consigo fazer, só que eu não posso, eu prefiro não fazer e não produzir até ter um momento onde eu vou produzir e aquele vídeo passar pela minha... E eu gostar de assistir meu vídeo. O importante é isso, eu gostar de assistir meu vídeo. E eu chegar, olhar pro meu vídeo e falar, putz, se eu tivesse mais uma pessoa, a gente ia conseguir fazer tudo que eu queria. Entendeu? Então... eu acabo não produzindo vídeo pra não ficar um vídeo que seja assim, postar só por postar, jogada, engole aí o conteúdo. Tipo o Gary Vee, posta. Então eu não sei te falar sinceramente quem que seria o mais coerente com as coisas, qual pensamento tá mais correto. Isso não sei se vai de pessoa pra pessoa, se o Marcel tá
correta e eu deveria ouvir mais ele, falar, Se é o momento. produzir. Então, não sei. Eu gostaria de saber a opinião de vocês. A opinião do Marcel continua com a mesma opinião? Que eu deveria postar e postar. Eu tá acho ligado? que tinha que postar. É que assim, pessoal, o Ibrahim estabeleceu um padrão de qualidade mesmo alto no canal dele. Mas assim, atualmente o Ibrahim tá parado, o canal parado, não tá postando mais nada. Eu acho que o Ibrahim poderia diminuir um pouco esse padrão de qualidade. Eu acredito que não seria diminuir muito esse padrão, mas continuar postando, que a gente sabe que pra fazer sucesso em YouTube, redes sociais, tem que ter constância. E pra ter constância, tem que fazer, assim, nem que seja um vídeo quinzenal ou semanal, tem que ter a constância no canal. E as pessoas estarem vendo, as pessoas estarem interessadas naquilo que você tá vendo. Eu acredito que se abaixasse um pouco a qualidade pra ele poder fazer sozinho, né? Aquele negócio de a pessoa que faz tudo, né? O One Man Army. E ele continuar fazendo dessa forma. Eu acredito que isso seria ainda benéfico pra ele. E eu acho que essa coisa, assim, não chega a ser perfeccionismo. Eu concordo com ele que não é perfeccionismo que ele busca. Mas, assim, é manter aquele padrão de qualidade que as pessoas que comentam nos vídeos dele falam que gostam e se inscreveram no canal por causa daquilo. É porque eu penso assim, existem muitos vídeos falando do mesmo assunto ou fazendo alguma coisa que é tudo igual, daquele mesmo jeito, sem se destacar, tá ligado? Sem se destacar da maioria. Então, se eu produzir um conteúdo onde eu não me vejo, tipo assim, do jeito que eu gostaria que fosse, e não é por falta de conhecimento, tá, gente? Como eu falei pra vocês, não é por falta de equipamento, conhecimento, não é nada. É só por falta de ter mais uma pessoa ali pra segurar uma câmera, pra fazer um take diferenciado e tudo mais. Então, eu sei que eu consigo fazer. O problema é que eu não posso no momento, entendeu? Então, e eu já fiz vários que ficaram muito bons. E eu não consigo mais produzir esse mesmo conteúdo, tá ligado? Por causa da falta da pessoa. Então, quando eu penso assim, se eu abaixar essa qualidade que o Marcel tá falando, eu penso que eu vou ser mais um no meio de trilhões de vídeos ali no YouTube que não vai se destacar e não vai fazer a pessoa, por exemplo, ter a vontade de clicar, não se inscreva-se. Ou ter a vontade de dar um comentário, pô, que legal e tal, de seguir no meu Instagram. Porque eu vou ser literalmente mais um vídeo do YouTube ali no meio de tantos outros que tem. Não ia ter esse destaque. As pessoas se destacam no YouTube é porque ele tem algo diferenciado, sabe? Ele trouxe algo que inovador ou legal de assistir. Então eu penso mais por esse lado. Também não sou o dono da razão, não sei se eu tô certo pensando assim. E eu sei o quanto seria benéfico se eu postasse qualquer coisa lá que fosse assim, tipo, de um padrão ok. Não é o melhor do jeito que eu gostaria que fosse, mas ok. E eu tenho plena consciência de que se eu postasse toda semana, eu teria mais visualizações, mais viewers, talvez eu já teria até dinheiro do próprio YouTube pra contratar uma pessoa pra fazer. Ou não também, né? Ou não, até porque o jogo do YouTube envolve algoritmo, envolve assuntos específicos, envolve muita coisa, né? Então, às vezes até mesmo se você estivesse fazendo os vídeos, todos os vídeos semanais no padrão que você queria, talvez também não tivesse dado o resultado, então, porque não era o destacado, né? Não isso era aquele bom. É o que o Ibrahim falou. Ninguém é dono da verdade, a gente não sabe. Na real, a gente não tem ideia do que a gente tá fazendo. A gente não tá... A gente tá descobrindo, por isso que a gente fez esse podcast, pra gente documentar mais ou menos isso aí. O que a gente pensa no momento, né? A respeito disso, a gente tá falando do Ibrahim, mas a meu respeito também, vou falar do meu caso agora, assim, da minha produção de conteúdo, do meu canal. Eu não faço... Não preciso nem falar que é uma vergonha. Uma fração... Eu não faço nenhuma fração de vídeos do que Ibrahim fez pro canal. Vários momentos eu senti, sim, que era por insegurança do que eu vou compartilhar. Será que isso vai ser legal? Mas em vários outros momentos eu também cheguei a pensar que, tipo, isso aqui acho que não reflete bem. Eu gosto de fazer vídeos que são expressões, são quase como... Eu gosto de comparar com músicas. Então são vídeos de coisas pessoais, de como eu tô sentindo a respeito de algo. Se eu não consigo, sei lá, na hora de que eu tô bolando o roteiro do vídeo, se eu não consigo bolar uma narração, um texto bom pra aquilo, expressar aquilo que eu tô querendo expressar, se eu sinto que aquilo não tá sendo bem expressado, pra mim aquilo não tá o suficiente. Tem vídeos meus que estão meio que editados, mas eu não consegui bolar um texto bom. E quando eu leio aquele texto, eu falo, não tá no sentimento, não tô expressando do jeito que eu queria aquilo. Como que você supera isso? Você tá precisando de estudar mais sobre escrever? Porque você tem como estudar uma redação, estudar como... Então, o que eu gostaria que você fizesse é tentar descobrir como fazer sair a sua narrativa, entendeu? Sair o que você tá querendo expressar. Sair com mais facilidade. Porque não é qualquer um que escreve um poema, não é qualquer um que escreve uma poesia, entendeu? Você tem que ser o Romero Brito, não. Carlos Drummond de Andrade, tá ligado?
Você tem que ser... Não é qualquer um que vai chegar assim, eu vou pintar e vai sair um quadro foda. Você tem que estudar, cara. Sim, claro. Entendeu? Tem que exercitar esse músculo. Exercitar esse músculo de escrever e colocar seu sentimento pra fora. Tem gente que coloca falando, tem gente que coloca no olhar, tem gente que coloca na escrita. Então, se você quer colocar esse sentimento seu pra fora, você tem que estudar o que você quer. Sim, eu acredito que é ler mais também. Ler mais. Ler mais e exercitar também. Exercitar pôr pra fora aquilo. E só fazer, seja em velho. forma de fala, seja em escrita. E realmente eu não tenho esse costume de... E ultimamente, quando eu comecei a ler coisas, meus livros e tal, foi tudo em inglês. Então não ajuda muito quando eu vou... escrever em português, né? É diferente. E essa coisa da expressão, né? Não é algo que eu exercito muito. Talvez eu exercito mais aqui, mas de forma muito mais espontânea aqui no podcast, né? Que é falar os meus pensamentos e tudo mais. Mas quando eu tô pensando numa obra, assim, num vídeo que eu quero expressar um sentimento do momento da minha vida e tudo mais, é diferente, né? A gente quer escolher melhor as palavras ali pra atingir aquele sentimento que tá na minha mente. E é mais complicado. Acredito que é isso. Acredito que é fazer. É fazer. Provavelmente, se eu fizesse, aí fazendo paralelo com o Ibrahim, se eu fizesse um exemplo bem prático agora, eu tenho um vídeo que eu queria mostrar dos shows do YouTube que eu fui em 2017 e eu nunca fiz nada a respeito disso. O YouTube é uma coisa muito grande na minha vida, né? Tipo, é uma banda que eu considero a trilha sonora da minha vida. Eu fiz o vídeo, já tá todo cortado, tudo daquela experiência, né? Mas eu esbarrei só no texto. E eu fiz um texto, eu narrei, já fiz 3 textos, na verdade. E narrei os 3 e pra mim nunca tá bom. Pra mim nunca tá pegando a emoção suficiente do jeito que eu queria. E... Deixa eu pensar que você pode morrer e nunca ter pego. Não nesse tá extremo, mas assim... Se você não fizer. O que eu queria dizer agora é que talvez se eu fizesse da versão 3 desse meu texto e postasse, fosse melhor. Porque depois eu ia olhar pra aquilo, mesmo que eu não sentisse que, tipo, não chegou lá, né? Não chegou lá aquilo. Mas eu ia aprender com aquilo e talvez pro próximo eu ia ser melhor. Ser um aprendizado e fluísse melhor. Sim, o exercício mesmo de escrever. E publicar aquilo, deixar público. Que eu acho que isso é importante também. Não só internamente comigo, né? Acho que é interessante a gente fazer, pelo menos nesse tipo de coisa que a gente faz, né? Que é pro público, fazer e publicar. E ir pro próximo. E eu acho que isso me ajudaria mais se eu tivesse publicado 3 anos atrás do que se eu fosse publicar agora. Mas também é interessante se eu fizesse mesmo agora. Eu acho que é isso. E então, talvez quando você se reassistisse o vídeo, você ia falar, puta, eu podia ter usado aquela palavra ali e tal. Você ia mudar. E no próximo vídeo que você for gravar com outra coisa, você já vai estar exercitado, entendeu? Hoje mesmo, eu e o Ibrahim tava vendo os vídeos antigos nossos aqui, a gente teve insight, eu tive insight, assim, tipo, olha esse vídeo aqui, eu poderia ter colocado algo que eu tenho, uma imagem assim antiga, encaixava ali e expressar muito melhor aquele sentimento. Coisas assim. E isso é um aprendizado que eu acho que faz a gente quebrar essa barreira dessa coisa de perfeccionismo. A gente tem que aceitar, às vezes, que em alguns momentos é melhor fazer daquele jeito do que não fazer nada. Eu acho que isso é sempre melhor, na real. Sempre melhor, sempre melhor. A gente olha os nossos canais do começo, eu que tenho mais de 90 vídeos publicados, a gente olha pro canal, cara. É muito engraçado, a gente vê o quão muda na época o que você gostava de fazer, o que você gosta hoje. Os gostos, a técnica, o áudio, tudo. Feeling, sei lá, tudo. Né? E, gente, a gente tá falando de vídeos e tal, mas vocês que estão nos ouvindo agora, isso serve pra qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, tá? Não tentem buscar o perfeccionismo, porque é o que eu falei, é o que eu acho. Ele é a insegurança do ser. Então, faça a sua arte, seja qualquer ela que seja, pintura, dança, música, qualquer arte que seja, qualquer vídeo. Coisa. E qualquer coisa, trabalho normal também. Eu vou dar um exemplo aqui agora, pessoal meu, de trabalho normal. Eu sempre trabalhei com TI, a maioria das coisas que eu fiz foi de suporte. E eu lembro que no início, quando eu ia atender um chamado, que a pessoa tá com um problema lá no computador, eu vou lá atender, resolver o problema. Teoricamente, eu estou indo lá para resolver o problema. Então, eu tenho que dar uma solução, né? Isso é o meu trabalho. Eu tenho que solucionar aquilo. E eu ficava muito ansioso e muito nervoso. Não conseguia nem falar, eu sempre fui muito introvertido, então, tipo, não conseguia nem falar com a pessoa e eu tava lá morrendo de medo de não conseguir dar a solução pra pessoa. Deixar a pessoa na mão, e tipo, aquilo é meu trabalho, né? Então eu me sentia muito desconfortável no início. Isso não me deixava nem falar com a pessoa direito, o que tornava mais difícil de resolver o problema, que às vezes eu não fazia as perguntas que eu deveria estar fazendo. Você já fez isso? Já testou aquilo? Ah, mas isso já aconteceu antes? Sei lá, coisas assim. E que me dificultava fazer aquele trabalho. O simples fato de eu ficar nessa paranoia de, tipo, tem que ser perfeito. Eu tenho que ir lá resolver, né?
Tem que dar um atendimento bom e resolver aquilo rápido. E rápido, né? Caraca. E com o tempo, eu fui vendo que não é assim, nunca vai acontecer assim. Cada vez é uma coisa diferente. Mas com a experiência, às vezes, você consegue resolver muito mais rápido. E isso foi me dando experiência e tranquilidade. Te libertando, né, cara? Me libertando daquilo. Então, melhorou muito o jeito que eu lido com as pessoas. Então, hoje em dia, eu sou muito mais extrovertido na hora do atendimento. Mesmo que seja com uma pessoa que eu não conheço. Então, assim, me deu muito XP, me deu muita experiência nessa parte social de comunicar com as pessoas, como comunicar efetivamente para eu conseguir executar meu trabalho o melhor possível e ajudar a pessoa também ao mesmo tempo. Isso então, serve pra médico, cara. O cara chega o paciente sim. lá, você tem que descobrir o que o cara tem, entendeu? E aí você tem que ser o mais comunicativo possível, mais relaxado possível pra consulta, não ser aquela coisa assim, né? Sim. Assim, chata, assim, formal. E Sim. então serve pra tudo, cara. Serve pra professor na hora de dar aula, né? Um professor que tá com medo Professor novato. novato. Então Imagina. serve todo mundo que tem insegurança no que vai fazer, se tá sendo, principalmente porque tá chegando a primeira vez. Isso. Fazendo as coisas pela primeira vez. Todo São coisas acho que novas, todo mundo sente todo isso, mundo. cara. Não tem como. Ninguém tá chega seguro assim, pá, vou entregar o que eu sei. Não. Isso se adquire com o tempo. A segurança é isso, cara. O perfeccionismo é a insegurança. Isso. Eu acabei de chegar aqui, eu não tenho mais dúvida. Se você não concorda comigo, tá errado. Perfeccionismo é a insegurança do ser humano, cara. E que está superada fazendo. Acabamos de chegar aqui numa conclusão. Não tem mais. A gente, desculpa, a gente trabalhou a gente achou, isso daqui. A gente já trabalhou isso achou no podcast, verdade, cara. universal. A gente não sabia, a gente chegou esse daqui no podcast nem sabendo o que era perfeccionismo direito. Acabamos de chegar depois de tantos exemplos, tantas as coisas, que perfeccionismo é a insegurança do ser humano. Perfeccionismo. Mito ou verdade? Mito. Acabou, cara. Mito. Caraca, velho. A gente descobriu que É um dos melhores podcasts. High Five. A gente tem pessoalmente, que é o som do High Five. Pô, caraca, velho. Descobriu que era perfeccionismo. É isso, acho que é isso. Não tem o que falar, acabou o podcast, cara. É isso aí. Você chegou até aqui, você descobriu. Vou soltar meu microfone no chão aqui agora. Drop the mic. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham tirado também algum valor disso junto com a gente, assim como a gente tirou. É esse tipo de experiência que a gente busca quando a gente faz o podcast. Tem essas coisas assim que a gente descobre na hora. Na hora, a gente fazendo. Desenvolveu a ideia. Fazendo. E eu prometo, ó, não prometo não, mas eu vou dar o meu melhor aqui, ó. Tô falando essa palavra aqui. Hoje é dia... Que dia é hoje? 23 de outubro, né? Dia 25 de outubro. Cara, 25 de outubro, às 2h39 da manhã. A gente tá gravando esse podcast e eu vou fazer o possível pra que eu possa diminuir essa barreira que eu tenho sobre produtividade da melhor qualidade possível meus vídeos. Vou tentar fazer uns vídeos. Sim, cara, olha só. Esse vou podcast tentar, aqui muda vidas. Eu vou muda tentar. vidas. Eu vou tentar gravar, diminuir um pouco minha produção e vou começar a produzir vídeos mais simples, mais simplificados, mas trazendo um conteúdo, algo que vai, né, que vai agregar valor para as pessoas, não só na imagem, mas no lápis. É isso aí. Agora eu fiquei empolgado também. Eu vou terminar esse meu vídeo do YouTube também. É isso Tô aí, empolgadaço. cara. É isso aí, velho. Pega aqui Tô lá hypado. e posta. Eu vou escrever agora. É isso aí. Aí confia em todo mundo muito bem. Um beijo pra você. Eu sou Ibrahim. Siga a gente nas redes sociais. E @Ibrahim_Ali. @Marcel_LS. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Quero agradecer muito por ter emprestado esse ouvidinho seu maravilhoso. E fique por aqui. A gente vai tentar fazer mais podcast, né, Marcel? Sem perfeccionismo, cara. Sem perfeccionismo. É isso. Vamos fazer do jeito que dá. Faz um roteirinho, manda bala e isso é um perfeito, velho. É isso aí. Isso é Fique um aí, perfeito. aguarde por mais podcasts presenciais. @AMcast AMcast Podcast no Instagram. AMcast Podcast no Instagram. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Valeu e até a próxima. Valeu.